Aqui o Você Bonita, chegou a hora da culinária, que hora mais gostosa, hora de comer bem e aprender uma receita fácil para que você faça neste final de semana e arrase, agrade a família toda. Hoje é dia de crostata de inhame com antepasto de cogumelos e vegetais, um prato chiquérrimo que a chefe Cláudia vai ensinar pra gente, tudo bom? Oi, Pamela. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Que interessante essa proposta que você trouxe Muito hoje, bacana. né? Super leve, super fácil, super nutritivo. Porque é uma crostata de inhame. Inhame. Então... E é rápida também, é super tudo. Eu falo, é super rápida, super fácil, super gostosa. Ótimo, super gostamos. crocante. Super a cara do final de semana, em Super, resumo, né? bem bacana. E você vai ensinar pra gente todas as Isso. técnicas para que essa crostata fique assim, ó, firme, crocante e com este antepasto suculento. Olha que imagem, minha nossa! Vou então passar os ingredientes para você que está nos assistindo, para que você faça mesmo, hein? Vamos lá. Você precisa de 500 gramas de inhame cozido, 1 colher de sopa de azeite, 1 xícara de chá de farinha de arroz e sal a gosto. Esses são os ingredientes da crostata. Agora, os ingredientes do antepasto. 1 tomate em cubos, 1 cebola em cubos, 200 gramas de cogumelo Paris em lâminas, 200 gramas de cogumelo shiitake também em lâminas, gengibre ralado a gosto, alecrim a gosto, gosto muito, Bom, né? 1 colher de sopa de azeite e sal a gosto. Vamos lá, então, Muito começando pela crostata? bem. Isso, a gente vai começar com a massa, que é super tranquilo, então a gente tem a base de inhame. O que né? você fez com esse inhame? Então, eu cozinhei o inhame só no vapor, tá? Tá. A dica, assim, pode cozinhar na água, mas aí tem que escorrer bem. Senão, o ideal é a gente fazer no vapor para ele não absorver muita água. Por quê, Pamela? Se ele absorve muita água, a gente acaba colocando muita farinha e fica muito pesado. Então, é ideal a gente fazer sempre no vapor. E uma Ele dica... tem que ficar firme, né? Firme. E uma dica super importante, a gente tem que espremer ele enquanto ele tá quente, só que só pode fazer a massa quando tiver frio. Você Frio sabia? ou gelado? Então, frio pra Frio. gelado. Pode até fazer de um dia pro outro, não tem problema, mas não pode estar quente. E Sabe posso por quê? colocar na geladeira? Pode. Tá, por quê? Porque senão ele absorve farinha em excesso. Ah, e aí você vai usar mais do que precisa. Exatamente, é igual a nhoque. Nhoque é a mesma técnica, a gente tem que colocar, sempre amassar com ele frio. E nós queremos colocar pouca farinha pra ficar uma receita leve, né? Exatamente, porque senão fica com aquele residual, né, da Sim. farinha que não ajuda. Então, ó, eu coloquei um pouquinho de azeite, que é só pra dar um saborzinho, uma pitadinha de sal, Que sal que você tá usando? né, o sal moído mesmo, Tá. tá? Pode usar flor de sal também, se quiser, tá? E aí a ideia é fazer o seguinte, é começar a amassar, e aí vai ter que colocar a mão na massa, não tem jeito, né? Nesse momento, até coloquei as luvinhas luva. aqui. A gente vai colocar farinha, que é farinha sem glúten, tá? Farinha de Essa é arroz. farinha de arroz. Então pode ser sem glúten, pode ser farinha de aveia, pode ser a farinha que você tiver em casa. E é Eu uma gosto da de xícara, mas arroz. você coloca aos poucos pra ir Então, sentindo. o que a gente sempre recomenda, Pamela? Assim, a farinha, a gente recomenda de 1 a 2 xícaras, mas depende da absorção, né? Do tubérculo que você tá usando. Porque uma dica bacana é fazer não só com inhame, mas fazer com mandioca. Ai, que gostoso. Com batata doce, com mandioquinha. E aí cada um tem uma absorção diferente, né? E a técnica é a mesma. A técnica é a Cozinhar, mesma. deixar esfriar. A mesma. Então, na verdade, a gente fala 2 xícaras, mas tem que observar, tá? Tem que ir colocando aos poucos. Eu vou passar já aqui pra... O azeite você colocou mais pelo sabor do que É mais pela... pelo sabor. Isso. Pela malemolência dele, né? Porque Exatamente. o inhame já é molinho. E aí a gente tem que colocar a mão na massa, então o ideal é colocar no mármore ou então aqui na placa, né? E aí começar a mexer até soltar. Então, Nossa, mas absorve super rápido. super rápido. A farinha de arroz também tem essa vantagem, né? Ela é mais leve e ela absorve de uma forma mais rápida do que a farinha de trigo. Tá? Como a gente quer fazer sem glúten, Sim, sim. né? Eu acho que é mais interessante mesmo. Nossa, e é um ótimo petisco. Ali você montou ele grande, mas você poderia também servir em porções menores, né? Pode fazer tipo um canapé, né? Para quem preferir fazer individual. Ou então eu gosto de fazer às vezes rústico, bem grande. Bem grande. Depois, assim, quebrar, né? Que também fica bem interessante. Que aí parece uma espécie de pizza, né? Aquela massinha da pizza Exatamente. crocante. Dá pra brincar com os recheios também. E eu vou fazer assim aos pouquinhos, só pra gente poder abrir menor.
Então, assim, ó, começou a soltar, já tá bom, né? Qual que é o ponto? O ponto é assim, você começar, vou mais pra cá um pouquinho, você começar a abrir e ela ficar fininha. Não precisa ser muito fina, tá? Porque a ideia é ela ser rústica, mas também não pode ser muito grossa. Então, o ponto é quando ela não grudar mais. Não grudar mais, né? E ó como ela solta facinho, ó. É uma massa fácil de trabalhar mesmo. Super fácil de trabalhar, ó. Você consegue manipular, né? Sim. E aqui eu vou dar uma dica também, se você quiser enriquecer. Então, por exemplo, você pode colocar gergelim. Ai, gosto tanto de gergelim. Ou você pode colocar linhaça, se você preferir. Se eu quiser colocar, é nesse momento, quando ela já estiver no ponto de trabalho. Isso. O que eu vou fazer agora pra gente... Eu vou colocar um pouquinho de alecrim. Já que você falou que gosta. Eu adoro, eu adoro. Então vai ser especialmente pra você. Acho que alecrim, cúrcuma, gergelim... São elementos que eu gosto muito, que são simples, né? E que eu acho que eles agregam bastante ao sabor da receita. E a vantagem, né, das ervas, no caso assim, alecrim, manjericão, é que a gente dá um sabor bem, né, diferente e fresco, né? Então, ó, o alecrim a gente segura sempre aqui no cabinho, puxa, né? Coloca um pouquinho. Aí eu vou dobrar só pra ficar no meio, que aí fica uma com alecrim. Bastante, gostei. Aí a gente abre, né? E não tem forma certa, né, de trabalhar com essa massa, porque ela é rústica. Eu gosto dela rústica, né? Quem quiser pode usar um aro, cortar, né? Se quiser fazer uma coisa mais, assim, tradicional. Mas eu gosto do rústico porque dá um ar moderno, né? Então eu gosto também. Fica bacana. E combina com a proposta de cobertura que você trouxe. Isso. Eu vou colocar já essa no forno, que eu também já trouxe um pouquinho assada. Ela fica super crocante. Tá ótimo. Né? E uma vantagem, a gente consegue fazer um dia antes, guardar numa lata e ela mantém. Super mantém. Eu vou usar aqui só pra vocês. Ó, eu vou dá colocar... pra usar como um ótimo petisco também, mesmo sem a cobertura, né? Já que dá pra fazer, colocar numa lata. Você pega num lanchinho. E mantém, viu? Uns 3 dias você pode servir também com uma sopa, né? Ou com alguma outra preparação. Eu tô usando aqui, Pamela, não sei se você conhece uma pedra, tá? Que é uma pedra de pizza. Eu vou assar diretamente nessa pedra, por quê? Porque ela facilita o tempo, mas você pode usar uma forma tradicional. Na pedra não tem que colocar nada. Não, só unta com azeite, tá? Só que essa pedra é uma pedra específica de pizza, então ela dá uma crocância, é bem interessante, né? Então quem não tiver a pedra pode fazer na assadeira. Faz direto também na assadeira. Unta. Vou colocar, só vou deixar esse pedacinho aqui, vou colocar. E quanto tempo de forno, mais ou menos? Então, o tempo eu brinco assim, é X, né? Qual que é o tempo X? É o tempo, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos, mas depende muito da potência do forno. É o tempo de ficar de olho. Então tem que dourar, né? Então, e normalmente a gente precisa virar. Com a pedra, às vezes não precisa virar, porque ela esquenta bastante, então e não corre o risco de queimar. Né? Então, se você for usar uma assadeira, unta bem com azeite e usa uma assadeira, de preferência com fundo mais grosso. Perfeito. Tá? E eu posso fazer essa massa e congelar ou não? Não, o ideal não, porque ela absorve água. Aí ela absorve umidade, aí ela acaba prejudicando na hora de fazer. Então, se não for consumir tudo, o melhor é assar tudo e guardar bem fechadinho durante 3 dias. Então, ó, na lata você consegue até uns 4, 5 dias, né? Mas assim, mais 3 dias é mais garantido, né? Porque aqui a gente é mais quente, o ambiente mais quente, então, né? Então é melhor. Asse tudo de uma vez só. Tudo de uma vez. E aí a gente já vai pro nosso recheio. Vamos lá, então. Né? Que é o nosso antepasto de cogumelos e vegetais. Exatamente. E você trouxe essa proposta, mas obviamente o pessoal de casa pode também mudar essa cobertura e usar a crostata. O bacana é que assim, a ideia de fazer um antepasto, o que é um antepasto? Um antepasto é uma misturinha, né, normalmente de vegetais, que a gente usa para consumir sempre no lanchinho ou então no couvert, né? Então, qual que é a ideia? Usar o que você tem. Eu trouxe os cogumelos, mas eu gosto também muito de usar, por exemplo, a abobrinha, que fica interessante, né? Fica mesmo. E o que você tiver, brócolis. Então, sempre usar uma base de cebola, que é bacana porque perfuma, né? Nossa, fica gostoso mesmo. Aqui eu falo todo dia aqui, nesse mesmo horário, essa semana inteira, que quando chega perto do meio-dia, dá uma fominha, né? E é bem a hora da culinária. Vou fazer aqui que é mais rápido. Então, e a vantagem... Você tá bem aí com o nosso forno? Eu tô brigando um pouquinho com ele aqui. Vamos brigar juntas, então. Aqui. Ligou. Pronto. Começou já. Né? A torrar nossa cebolinha. Sempre começar com a cebola, tá? Eu sempre falo pra Carol que a gente começa sempre com a cebola, por quê? Porque a gente tem que deixar liberar esse aroma. Sim. Né? Diminuir um pouquinho. Ó,
sentindo? Tô, com certeza. E aí a gente sua a cebola, né? Até ela ficar transparente, não pode queimar, tá? Vamos baixar então, só mais um pouquinho? Só um pouquinho. Ó, 2 tá bom. É que ela é rapidinho, né? Já foi. Aí na sequência a gente vai com os cogumelos. E o que você fez com esses cogumelos? Só fatiei. Só fatiou. Tá. Fatiou e limpou. Você tá usando aqui shiitake e Isso, Paris. e Paris. Esse é o Paris e esse aqui é o shiitake. Eu vou começar com o Paris. E a quantidade parece grande, mas o cogumelo, ele fica pequenininho, Então, né? ele diminui bastante, né? Porque ele solta bastante água, então ele diminui. Tá tudo bem? Tudo bem, vamos colocar aqui. Vamos colocar os cogumelos, O tempinho então. só realmente da cebola fica mais transparente. Quanto mais Tá. transparente ela fica, mais ela fica saborosa. Né? E tira aquele amargo da cebola, Com né? certeza. Posso usar cebola roxa, se eu preferir, aqui? Pode, cebola roxa fica bem interessante também. Então você pode brincar com o que você tiver de vegetal, né? Porque a ideia é fazer como se fosse um raguzinho mesmo, né? Um antepasto assim com os pedacinhos, tá? Sem processar. E é um antepasto um pouco mais seco, né? Ele não tem molho, mas ele tem a umidade dos ingredientes. Exatamente, a umidade dos próprios vegetais, né? Por isso que é importante a gente colocar, deixar soltar todo o líquido. Você consegue baixar só um pouquinho mais o fogão pra gente? Porque faz bastante barulho no microfone. E a gente quer que o pessoal de casa te ouça muito bem. É que esse barulhinho assim dá uma fominha também, né? É, dá fominha. Dá fome mesmo. Eu brinco assim, só falta, né, sentir agora o aroma, Só né? falta. Eu sou louca pra que isso aconteça algum dia. Eu também. Né? Que a gente consiga Sonho de sentir. consumo, a tecnologia chegar nesse ponto, né? Exato. Vamos colocar o tomate? Vamos. Aqui. Porque aí eu vou abafar e vou deixar mais um tempinho. Tá, então é o tomate cortado Isso, em cubos. Você está usando um tomate inteiro. Isso, um tomate inteiro. Ele vai soltar um pouco de líquido, né? Vai contribuir também para deixar mais úmido. Mais úmido o nosso preparo. E eu gosto de colocar o tomate por último, para ele não desmanchar muito também. Sim. Tá? Senão ele perde um pouco aquela coloração interessante. E aí ele vira molho, né? Vou colocar só mais um pouquinho de azeite. O azeite acaba sendo a gosto também, né? É. A gente sugere, na verdade, é o suficiente para besuntar os vegetais, tá? Isso é importante, por quê? Para poder a cocção ser por igual, né? E poder pegar o sabor, né? Senão também a gente não consegue sentir o sabor. E nessa quantidade, eu vou fechar um pouquinho. Tá bom. A gente vai ter que aumentar um pouquinho só para poder... Para ele acontecer, absorver, né? E enquanto isso, a gente ainda vai colocar o gengibre. Deixa eu passar para cá então, para te dar espaço. Podemos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Mas será que tão rápido assim? Ainda não. Ainda não, né? Né? E ainda falta a gente acrescentar alguns ingredientes nesse preparo, que é o gengibre e o alecrim, mas que você coloca mais pro final, né? Começou a murchar. É rápido. É muito rápido. Então é uma dica assim, enquanto você faz a massa, você já faz o recheio. E se quiser pode deixar pronto um dia antes também. Perfeito. Tá? É super vantajoso. Até fica mais saboroso, viu, Pamela? Se você deixar um dia antes guardado na geladeira, ele vai absorvendo o sabor e vai ficando mais intenso, né? Enquanto apura aqui o nosso preparo de cogumelos, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente segue com essa receita e com a montagem dela também, pode ser? Perfeito. Então eu te espero. Estamos de volta com essa delícia, nossa crostata com antepastos de cogumelos, que já apurou aqui durante o intervalo comercial, né? Olha que bonito que tá ficando esse preparo, Viu como já ficou mais úmida? Totalmente, né? Então não precisa colocar nada de líquido. Tá? Já Ela tá praticamente pronta. Molhadinha mesmo. O que falta? Um pouquinho de gengibre. Que você rala na hora, né? Que é pra dar só realmente uma colher de sopa mais ou menos, tá? Tá bom. Que é pra dar aquela astringência, né? Aquele saborzinho, adoro, gengibre é bom, também, não é perfumado, é super muito gostoso. Aí e mistura um pouquinho só misturar mais. um pouquinho. Se você perder algum dos ingredientes dessa receita, mais tarde entra no ar, no YouTube, no canal do YouTube do Você Bonita, tudo direitinho pra você. Aí é só assistir novamente, né, e anotar qualquer ingrediente que tenha faltado. Só um Pimenta pouquinho do de reino. pimenta para abrir o sabor e um pouquinho de sal, tá? Nem precisa muito porque o cogumelo já é muito saboroso, né? O sal, a função do sal é só abrir o paladar,
né? Então, o sal não é tempero, né? Tempero, a função do sal é fazer com que a gente sinta os temperos. Por isso que é importante colocar tempero na comida, né? E não só sal. Por isso que muitas vezes a gente fica colocando sal e fica sem gosto da comida, porque falta tempero, né? O sal, ele só abre. E aí coloca sal demais sem precisar, né? Exatamente, ó, prontíssimo. Prontíssimo, vamos montar? Vamos montar. Como ainda tá assando aquela, eu já trouxe essa super, ó. O ponto ideal é esse, tá? Que é ficar completamente dourado, tá vendo? E sequinho, né? E sequinho, ó, fica, ó, barulhinho de crocante, né? Então, a ideia é que a gente montar... Nossa, parece mesmo massa de pizza. Então, e fica super crocante. E como a gente consegue fazer com antecedência, a gente pode deixar sempre pra beliscar um snack, Perfeito. né? Um snack super saudável e também, assim, sem glúten, que beleza. Muito bom mesmo. Então, aí a ideia é a gente colocar, né? Nossa, esse seu antepasto dá pra usar com tanta coisa. Na verdade, esses 2 itens que você ensinou hoje pra gente, eles são muito versáteis, São né? super versáteis. A gente consegue usar em vários preparos. E a vantagem é assim, você pode comer quente ou frio, né? Então, fica realmente a seu critério. Se você fizer um dia antes, você pode servir frio, que ele continua saboroso, né? Ou se tiver um dia mais friozinho, que nem hoje, essa chuvinha assim quentinha, gostoso. Nossa, né? Que gostoso. Que aí dá aquele comfort food. Prato com cara de final de semana, vamos colocar na tela as calorias desta delícia, olha. São 150 calorias por porção e o rendimento são 10 porções. Então, são 10 crostatas desse tamanho, mais ou menos? Isso, desse tamanho. Mais ou menos 10 centímetros, assim. Então, se eu quiser, eu faço um pouquinho menor, né? E uso como canapé. Isso, aí ela vai render pelo menos uns 30. Vai render um pouquinho mais. Aí diminui as calorias também, né? Como com a mão? Pode comer com a mão, cuidado, deve estar um pouquinho quente. Deve estar quente. Então, né? vou com garfo. Você comer com garfo, pelo menos o... E aí a gente vê como que é a textura da crostada também, ó. Porque tem essa, né, quando tá realmente... Acho que vai ser um pouquinho difícil de cortar. É que é o tipo de snack que a gente tem que dar aquela, né? Acho que eu vou morder mesmo. Se eu queimar a língua, ninguém ri. Por favor, tá? Se eu queimar, por favor, não deem risada. Tá crocante ainda, né? Fez até o barulhinho, né? Muito gostosa. E fica super leve, né? A sua com alecrim daqui a pouquinho vai estar pronta, aí você almoça. E fica neutra também. Fica super neutra, né? Nossa, eu vou almoçar mesmo porque eu trouxe hoje um franguinho com curry em cubinhos e dá pra colocar em cima da crostata tranquilamente. É isso que você falou, o fato de estar neutra, ela pode usar qualquer ingrediente, né? Camarão, frango, o que você quiser, carne seca, enfim, né? E muito bem temperada, não só ela, como a cobertura também. Sim, sim. Eu não vou morder mais pra não me sujar, mas assim, gente, façam em casa porque vale super a pena, muito saboroso, parabéns. Bom, obrigada. Nutritivo com cara de final de semana, um prato rápido, fácil de fazer. Dá pra fazer hoje as crostatas e usar no decorrer desses dias, né? Sim, na semana. Brincando, então, com os recheios. Isso. Eu vou deixar aqui o seu contato, o contato da Cláudia Genaro. O Facebook é facebook.com/claudia.genaro. E o Instagram da Gabi, que mandou pra gente o valor nutricional desse prato, é @nutricionista Gabi com Y Esteves. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você, Pamela.